Então, glória a Deus. Vamos começar. A melhor forma de a gente começar a intercessão é na adoração. Amém? Então, vou abaixar o som aqui. Isso. Assim a gente vai adorando o Senhor, né? Então, gente, povo de Deus, povo abençoado, meus queridos, hoje é a nossa primeira reunião de intercessão aqui e eu quero passar algo para vocês. Sabe, eu meditei muito com o Senhor esses dias todos aí sobre o que eu ia falar. Eu já escrevi tanta coisa, eu já nem sei mais, entende? O que passar. Então eu vou passar o que o Senhor ministrou comigo hoje à tarde sobre intercessão, tá? Quero falar um pouquinho sobre missão, valores e visão da intercessão. Então a minha pergunta é: quem nós somos? Quem nós somos? Nós somos um ministério de intercessão. Essa seria a primeira resposta, né? Mas a resposta é que nós somos igreja. Nós somos uma igreja. Nós somos igreja do Senhor. E como igreja, nós temos uma missão, temos os valores e temos a visão. Então vamos nos entender dentro de igreja. Quem nós somos como igreja? Isaías 42, vamos lá. Sei que vocês estão cansados de ouvir, mas é tão bom ouvir de novo. Isaías 42, eu também vou abrir aqui. 42, eu vou na NVT. Isaías 42 diz assim: vejam meu servo que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria, pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a voz em público, não levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca, fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra, até mesmo terras distantes do outro lado do mar, aguardarão suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus, os estendeu, criou a terra e tudo que há. Dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele quem diz: eu sou o Senhor, chamei para mostrar minha justiça, eu o tomarei pela mão e o protegerei, eu o darei ao meu povo Israel como símbolo da minha aliança com eles, e você será luz para guiar as nações, abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo o que profetizei se cumpriu e agora profetizarei novamente. Eu lhes falarei do futuro antes que aconteça. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Só até aqui no momento, tá? Então, a igreja UCJ, ela surge no meio dessa palavra, ela surge baseada nessa palavra.
Então, qual é a nossa missão, qual é o nosso valor e qual é a visão da igreja? Como igreja, a nossa missão é levar o ferido, levar o cativo a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, a ter um relacionamento com o Pai. Sabe, é declarar a filiação, sabe, a paternidade de Deus, a filiação. Essa é a nossa missão, é levar o ferido, o cativo, a se relacionar com o Pai. E quais são os nossos valores? Os nossos valores é serviço. Que serviço? Amar e servir ao próximo. Esse é o nosso valor. Amar e servir ao próximo. E a nossa visão? A nossa visão é liberar a cura e a libertação através do amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, e no meio de tudo isso, com certeza, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer Jesus conhecido através da palavra no poder do Espírito Santo. Entende? Mas o que a gente precisa entender como igreja é que nós somos para cuidar dos feridos. Nós somos para amar, para servir, para liberar a cura. Então, como intercessão, nós temos que ter o pensamento como igreja. Então, a nossa intercessão, na verdade, ela é baseada na nossa missão, nos nossos valores e na nossa visão. Essa é a nossa intercessão na igreja, como igreja, sabe? Porque toda intercessão, ela precisa ser linkada, vinculada, associada a uma missão e a uma visão. Porque é isso que vai determinar o processo para o sucesso da intercessão. Ou seja, toda visão ela tem que estar ancorada na palavra de Deus. Por isso que a gente já começa com Isaías 42, é onde nós estamos ancorados, sabe? Missão é a razão de existir, não é porque Deus nos criou, sabe? Então, se a gente não entende qual é a nossa missão aqui, a gente não vai saber para onde ir. Então, nós precisamos encontrar a missão, porque aí nós vamos saber para onde ir. Por isso que a missão é o versículo 2 a 4. A missão é: não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado. Essa é a nossa missão. É assim que nós agimos, é assim que nós vamos agir. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. O intercessor não para. O intercessor não cessa. É como diz Paulo: ore sem cessar. Sabe? E a nossa visão? A nossa visão já vai para versículos 6 e 7. A nossa visão é a restauração da noiva de Cristo. Essa é a nossa visão. É ver a noiva de Cristo restaurada, adornada, bonita, pronta, bela para ser entregue ao noivo. Essa é a nossa visão. A nossa missão é restaurar, a nossa visão é apresentar a noiva, sabe? Então, a nossa missão, ela tem a ver com quem? Trabalhar a favor das igrejas, trabalhar a favor dos pastores, trabalhar a favor de líderes e ajudar esse povo todo a se reencontrar no seu chamado. Você está entendendo a visão? Está pegando a visão? Você vê que a visão, ela sai do meio de nós? Porque a visão, ela conecta com o quê? Com as igrejas. Ela vai além de nós. Como a igreja apostólica, ela vai além de nós mesmos.
é fazer algo, é levar restauração, é levar libertação, é levar cura sobre e a favor de outra igreja. Não é para a gente pensar como o CJ, é para a gente pensar como o reino. O reino não se limita a uma instituição, o reino é poderoso, o reino é tudo. O reino é plenitude, é com plenitude, o reino é completo, o reino de Deus ele é completo. Então, o que nós fazemos é a favor das igrejas, e não o CJ. É das igrejas do Senhor. Quem são as igrejas do Senhor? É o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não somos nós simplesmente, o corpo de Cristo são as igrejas de Cristo. Então, quando você começa a pegar as igrejas, se a gente for pegar em Praia Grande, por exemplo, e começar a olhar, a gente vai ver que cada igreja em Praia Grande, ela tem uma missão, ela tem uma visão e ela forma junto conosco e com os demais um corpo. Então, a nossa intercessão tem que pensar da mesma forma. Ela tem que ter a mesma base da palavra. É ajudar a reencontrar o seu chamado. Ah, mas todas precisam? Lógico que não. Nem todas precisam. Mas nós estamos prontos para servir aquelas que precisam. Assim como o Senhor veio para os doentes, o Senhor nos coloca para os doentes. Aquelas igrejas, aqueles pastores, aqueles líderes, aquelas pessoas que estão necessitando de ajuda, nós somos ajuda. Nós somos ajuda, porque essa é a nossa missão, esses são os nossos valores e essa é a nossa visão. Sabe, se nós não entendermos isso, se nós não conseguimos entender essa missão que o Senhor nos deu, a gente não vai conseguir ter sucesso na intercessão. A nossa intercessão vai ficar parada, ela vai ficar limitada. Ela vai alcançar? Vai, lógico que vai. Onde 2 ou 3 abrir a sua boca, o Senhor já disse que se vocês concordarem, estou com vocês. Não é isso que Deus fala? Então. Mas será que nós vamos chegar até a visão? Não. Se a gente for dar uma analisada lá em Êxodo 3, não vamos abrir, amém? Lá, a gente vai ver que Deus dá uma missão para Moisés. E Deus diz que enviaria ele para libertar o seu povo do Egito. Contudo, antes de enviar, Deus explica toda a missão para Moisés. O porquê de enviar, o porquê de libertar o povo, o que está acontecendo. E que em todo momento Deus estaria com ele. Então, Deus prepara Moisés ali. Ele fala, agora vai. Entende? Isso é missão. E isso Deus fez conosco também. Deus fez comigo como fez com cada um de vocês. Então, a missão de um intercessor é o quê? É libertar o povo da opressão de Satanás. Assim como Moisés, ele tinha aquela missão, nós continuamos com a mesma missão até hoje. Libertar o povo da opressão de Satanás. Essa é a nossa missão. Sabe? Essa é a nossa visão. Sabe? Eu sempre digo, a nossa igreja é um hospital, então recebemos os feridos, recebemos os doentes, tratamos e falamos, pode voltar para casa. Sabe? Então, como intercessor, a gente precisa aprender a não viver na inércia, porque o intercessor ele tem a mania de viver na inércia. Sabe o que é viver na inércia? Eu vou orar. Eu vou orar. Eu estou orando. Eu vou orar. Eu estou orando. Não, intercessão é mais do que isso. A intercessão, além de uma missão, ela tem uma visão. Então não é ficar na inércia, eu estou orando. Não, não é isso. Sabe aquela coisa de que eu estou na intercessão porque eu sou homem de oração, eu estou na intercessão porque eu sou mulher de oração. Nossa, aquela ali é mulher, é joelho no chão, por isso que ela está na intercessão. Não é isso. Não é isso. O que eu quero dizer a vocês é que
o Pai, o Papai amado, ele chamou para intercessão, na verdade, cada um de nós aqui, porque ele deu uma visão para cada um de nós. Porque ele deu uma visão para a igreja que nós estamos. E porque nós entendemos a visão, porque nós recebemos a visão, porque nós nos entregamos a visão, o Senhor nos chama para intercessão. E não porque eu sei orar, não porque eu oro 24 horas por dia, não porque eu oro 10 horas por dia. Sabe, isso aqui não é uma competição de oração. Não. Na verdade, o Senhor nos chama porque nós sabemos qual é a visão. Porque quando nós paramos, a nossa oração, a nossa intercessão vai levar a visão que Ele nos deu adiante. Eu posso fazer isso em 5 minutos, eu posso fazer isso em 2 horas, eu posso passar o dia orando com Deus em tudo que eu faço, não importa. O importante é eu estar ligado com Ele, é eu estar relacionado com Ele, é eu ter intimidade com Ele, é eu saber qual é a minha visão para que eu possa interceder, para que eu possa orar. Ou seja, vou falar uma coisa aqui que você vai falar, o pastor agora ficou louco, mas é verdade. Na intercessão, nós não precisamos de pessoas que orem, mas de pessoas que entendam a visão. Entendam a visão e orem nessa direção. Porque simplesmente orar não vai nos levar aonde Deus quer nos levar. Então nós temos que saber onde Deus nos quer. Aonde Ele quer nos colocar. O que Ele pretende fazer através das nossas vidas. E é aí que nós entramos, é aí que nós encaixamos, é aí que nós oramos, é aí que nós intercedemos. Então, eu fiz uma frase aqui que diz assim, ó. Eu não vou ficar orando porque a minha missão é orar. A minha missão não é orar, isso nós já entendemos, amém? Então eu não vou ficar orando porque a minha missão é orar. Eu vou orar porque o Pai me deu uma visão. E eu vou buscar essa visão. Na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da igreja, na vida da minha cidade, na vida da minha nação. Eu vou só copiar isso aqui e vou já colocar, porque se eu falar que eu vou mandar depois para vocês, eu sei que eu não mando depois, tem que ser na hora. Tá? Eu vi que vocês estavam copiando aí. Tá, então, intercessão requer o quê? Consciência e discernimento da soberana ação divina no universo. Então, eu vou orar por aquilo que Deus me deu orientação, eu vou orar por aquilo que Deus me apresenta, eu vou orar baseado nos princípios, e princípio é a palavra. Então eu vou orar baseado na palavra. Então, intercessão fala de soberania de Cristo e conhecimento da palavra. Eu tenho que ter as duas coisas. Saber que Cristo é soberano sobre todas as coisas. E conhecer a palavra para poder aplicar, desenvolver e levar a soberania de Cristo sobre a visão que o Pai me deu, que o Pai deu para a igreja. Eu sei que cada um de nós aqui tem uma palavra ministerial, mas hoje nós estamos falando como coletividade, como um coletivo, e como coletivo é Isaías 42. Individualmente, depois a gente pode até bater um papo. É até interessante, tá? Então, vida de oração não é sobre regras de oração. Eu sei que muitos de vocês vieram de instituições que colocaram sempre muitas regras. E, na verdade, vida de oração não é regra. Não existe uma regra de oração. Porque o que nós fazemos na oração? O que nós fazemos na intercessão? Na verdade, a gente exalta a fonte de todas as coisas. A gente exalta quem? Cristo.
Porque Cristo é a fonte de todo amor. Cristo é a fonte de toda intercessão. No entanto que Ele é o nosso intercessor. Então, o intercessor, ele não encontra valor no que faz, sem a marca do ser. Então, o valor do intercessor não está na oração que ele faz, mas sim em quem ele é perante Cristo, em quem ele é perante Deus e o que ele está orando em relação à visão que o Pai deu. Eu estou chamando vocês sempre para dizer, não adianta a gente buscar uma lista de oração e falar, gente, a gente precisa orar por tudo isso daqui hoje, e amanhã eu não tenho uma lista e eu falo, e agora? Eu preciso de uma lista. Eu não preciso de uma lista de oração. O que eu preciso é de intimidade com o Senhor, é saber quem eu sou, saber que eu sou filho dele, saber que eu tenho intimidade com ele, viver essa intimidade, sentir a revelação que ele tem no que está gerando ao meu redor e ali olhar com empatia, com amor, começar a orar na direção da visão que ele me deu. A minha visão não é cura, a minha visão não é libertação, então a minha oração ela vai ser direcionada para levar essa cura, para cuidar do ferido, para cuidar daqueles que estão machucados com a própria igreja, porque a nossa visão fala muito disso. A nossa missão é cuidar daqueles que estão feridos com a igreja. Eles se feriram na igreja, então, por isso que a gente vai lá em Isaías 40, você não vai pisar, você não vai apagar a chama que já está quase apagada, não. Você vai pegar aquele cara que está ferido com a igreja e você vai cuidar dele. Tá? Então, como intercessão, a nossa oração, a nossa intercessão segue a mesma direção. E interceder, alguns pontos que eu chamo a atenção o primeiro deles é que o momento de oração, o momento de intercessão tem que estar associado com o quê? Meditação da palavra do Senhor. Se eu estou orando, eu estou na palavra, eu estou estudando a palavra, eu estou lendo a palavra, eu estou declarando a palavra, eu estou tendo um relacionamento íntimo com o Pai através da palavra do Pai. Porque o Pai entregou a palavra exatamente para quê? Para que nós pudéssemos ter esse relacionamento com Ele, para que a gente fosse libertos, para que a gente pudesse conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Então, a nossa intercessão ela tem a ver com palavra, sabe? Se eu vou parar para orar por alguma coisa que Deus está colocando no meu coração, no nosso coração, eu vou pegar a palavra na mão, eu vou pegar a Bíblia na mão. E junto com a palavra, eu vou começar a minha oração, sabe? Pois a gente escuta a palavra, a gente escuta a voz da palavra, a gente escuta a voz de Deus através do quê? Da palavra. E aí Deus escuta a nossa voz através da oração, diálogo, palavra, oração, palavra, oração. Mas e o mover do Espírito? Palavra e oração. A revelação da palavra, ela vai fluir naturalmente através do Espírito Santo em nossas vidas, sabe? O segundo ponto que eu chamo a atenção é que o intercessor é, antes de tudo, um adorador. É, antes de tudo, um adorador. O intercessor é um adorador. Sabe, se achegar, se assentar com Deus para adorá-lo. Sabe o que é? É fixar nossa mente na pessoa maravilhosa que Ele é. É vê-lo com a essência que Ele tem. Não é simplesmente entregar um aroma de adoração, mas é sentir o aroma de Deus na nossa adoração. Ao contrário, sabe? É nós que temos que sentir. Deus não precisa sentir a nossa adoração.
Mas a gente precisa sentir o aroma de Deus na adoração que nós estamos entregando. Nós precisamos sentir a essência dele. Receber a essência dele e falar, uau, Deus, que maravilha. Sabe, o intercessor ele não está preocupado com os efeitos, simplesmente. Os efeitos são importantes. O efeito que vai surgir através da oração é muito importante. Mas é muito mais importante a adoração que eu vou entregar ao Senhor do que o efeito que Ele trará sobre a minha oração. Então, adorar é primordial, é centralizar as nossas emoções nele, sabe? Eu posso sentir empatia por alguém, por uma situação e orar em busca de libertação, de cura, de tratamento. Eu posso levar tudo isso daí, mas eu não posso fazer isso baseado nas minhas emoções, mas eu tenho que estar baseado na emoção verdadeira, que é na emoção do Espírito, na vontade do Espírito do Senhor, na vontade de Deus. Sabe? Então, o intercessor, antes de tudo, ele é o quê? Um adorador. Ele está pronto para expressar os atributos divinos do Senhor diante do que ele está fazendo. Eu não oro preocupado com o resultado. Eu oro adorando. O resultado é dele. O resultado é dele. É que nem eu sempre falo. Você passa por alguém e diz bom dia. Quando você passa na rua. E você segue. Você fica parado olhando para trás para ver se a pessoa vai responder o teu bom dia? Não. Mas você está feliz, você está alegre, você está radiante, pois você passou e acabou de abençoar a vida de alguém. Bom dia, tenha um bom dia, Deus te abençoe, e você vai. E você crê que tudo aquilo que você permitiu fluir do Espírito pela tua boca teve um destino e teve um resultado. Qual o resultado? Não me importa. Pertence a Ele. Os efeitos são dele. Amém? Terceiro ponto, a missão de interceder. Ela valoriza algumas coisas que nós precisamos sempre estar lembrando na hora de interceder. A relação pessoal com o Pai. Isso é muito importante, que é a intimidade. A soberania de Deus. O papel sacerdotal de Cristo. A história da igreja. Porque a história da igreja nos mostra. A história da igreja, eu posso até citar as cartas de Paulo. A história da igreja. Nós precisamos, para interceder, encontrar essa história da igreja. Porque o que aconteceu lá está acontecendo aqui. O que aconteceu naquele tempo está acontecendo nesse tempo. As coisas estão se repetindo e nós não estamos vendo. Nós temos que dar atenção e deixar que o Espírito revele. Olha, isso que nós estamos passando, nós, como igreja, nós já passamos no passado e nós vencemos. Então nós podemos vencer de novo. Outra missão importante é prestar atenção nos problemas do mundo. Prestar atenção nos problemas do mundo. Assim como está aí a guerra, Rússia e Ucrânia. Eu tenho que prestar atenção. Sabe por que eu tenho que prestar atenção? Porque nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de amor. Eu não tenho que me preocupar com os efeitos da guerra sobre a minha vida. Eu não tenho que me preocupar com os efeitos da guerra sobre a minha nação. Eu não tenho que me preocupar com os efeitos da guerra sobre a igreja.
Eu tenho que orar e interceder pelas vidas que estão sendo afetadas diretamente com a guerra. Porque quem está precisando de cura são aquelas vidas. O amanhã pertence a quem? Ao Senhor. Então por que eu vou me preocupar com os efeitos da guerra sobre o Brasil, ou sobre Praia Grande, ou sobre a UCJ, ou sobre a minha vida? Não, eu não tenho que me preocupar com isso. O meu foco tem que estar ali, ó. Eu tenho que amar aquelas pessoas que estão sendo prejudicadas diretamente nesse exato momento, nesse instante. E é ali que eu tenho que interceder. Eu tenho que interceder pelos líderes, para que haja arrependimento, para que haja restauração, para que haja o agir de Deus naquelas vidas, para que haja uma transformação total no que está acontecendo. Quarto ponto. Interceder não é uma opção para eu preencher o meu tempo. Você fala, não, pastor, mas isso aí não é... Não, isso acontece muito. Sabe, interceder não é colocar lá na listinha, lá, deixa eu pôr na minha listinha de intimidade com Deus, interceder. Tá, eu fiquei 30 minutos intercedendo, sabe? Interceder não tem nada a ver com isso. Interceder não é mais alguma coisa que eu faço para Deus. Interceder, na verdade, é uma estratégia. É uma estratégia no reino de Deus para que a visão seja cumprida. Então, interceder é uma estratégia no reino de Deus para que a visão seja cumprida, para que a visão seja alcançada. Eu não numerei os pontos aqui, mas acho que a gente deve estar no quinto. Interceder não é responsabilidade do grupo de intercessão. Interceder não é responsabilidade do pastor. Interceder não é responsabilidade da pastora. Interceder não é responsabilidade da irmãzinha do coque, da irmãzinha da oração. Interceder é responsabilidade minha. Minha. Então, se interceder é responsabilidade minha, quando eu penso em intercessão como Dagoberto, a responsabilidade é Dagoberto. Quando a Mislene pensa como Mislene, a responsabilidade é Mislene. Mas quando a gente pensa como UCJ, de quem é a responsabilidade? Dos pastores da UCJ? Não, da UCJ. Então a responsabilidade de interceder é da igreja. Por isso que nós temos que levar a igreja ao quê? A orar. Por isso que nos cultos a gente tem que buscar o tempo de oração com a igreja para que a igreja interceda. Interceda pela nação, interceda pela cidade, interceda pela igreja, interceda por si próprio, pela sua família, pelo seu vizinho. É levar a igreja a orar, é levar a igreja a interceder, é envolver a igreja na oração e não achar que a intercessão já está fazendo o que precisa ser feito. Na verdade, a intercessão, ela não está fazendo o que precisa ser feito. O que a intercessão está fazendo, ela está sendo testemunho. Ela está sendo testemunho. Ela está sendo exemplo de Cristo ali, ela está sendo semelhança de Cristo, mas a responsabilidade é de toda a igreja. Então, se eu não ensino a igreja a orar, significa que eu estou querendo pegar todo o fardo para mim. E na verdade tem fardo que não é meu, tem fardo que não é seu, tem fardo que é da igreja. Então o intercessor ele sabe quem ele é.
O intercessor sabe o que recebeu de Cristo e o intercessor sabe qual é a sua missão. Então, quem ele é? Quem ele é como intercessor? Ele é filho. 1 João 3, versículo 1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Esse é quem eu sou. Como intercessor, esse sou eu. Como intercessor, essa é a igreja. Esse é cada irmãozinho, cada irmãzinha da igreja. Independente do seu cargo, independente do que ele está fazendo na igreja, independente do que ele está deixando de fazer, ele é filho. Então, o intercessor sabe o que recebeu. O que nós recebemos de Cristo como intercessores? Mateus 18, 18 em diante. Recebemos autoridade. Então, como intercessores, nós temos na nossa mão autoridade. Diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe? Cristo entregou na nossa mão a autoridade. A autoridade. Então, o intercessor ele precisa saber que ele tem nas mãos dele autoridade. Autoridade é muito maior do que responsabilidade. Às vezes a gente pensa, mas a responsabilidade não. Sabe de quem é a responsabilidade? A vida do fulano ali? Sabe de quem é a responsabilidade? A vida daquela cidade? Sabe de quem é a responsabilidade? A vida daquela nação? A responsabilidade é de Cristo. A responsabilidade é de Deus, porque o poder é dele. Ele tem o controle sobre todas as coisas. A responsabilidade total é dele. Só que ele confiou em mim, ele confiou em você e ele fez o quê? Entregou autoridade para que a vontade dele pudesse ser cumprida. A autoridade para que a gente pudesse orar e curar. Então a autoridade está sobre o intercessor, assim como está sobre toda a igreja. E terceiro, é a missão, é a ordenança. Mateus 28, versículo 8. Olha a ordem que Deus deu para nós como intercessores. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. A nossa responsabilidade, na verdade, é pregar o Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. Porque é a nossa missão. Então, o intercessor ele tem que saber que é filho, saber que tem autoridade e saber que tem uma missão a cumprir. Sabe, Salmo 116 diz assim, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver, sabe? O intercessor ele tem a certeza de que está sendo ouvido,
O intercessor, ele não duvida de que Deus se inclina para ouvi-lo. Sabe, intercessão, oração, não é apenas uma conversa. Não é apenas uma conversa com o Pai. A gente pode dizer que a intercessão, a oração, mais é uma construção de relacionamento. Intercessão é construção de relacionamento entre pai e filho. Um sinal de obediência é um convite à esperança, sabe? Eu vou obedecer ao Pai, eu vou sentar com Ele, eu vou falar com Ele, eu vou conversar com Ele. E eu tenho uma certeza de que quando eu paro para falar com o Pai, eu estou sendo convidado a viver a esperança, a ter a certeza, a voltar a acreditar de que algo será feito, de que o amor prevalecerá, de que a vontade do Pai será cumprida, de que o amor de Cristo alcançará a minha vida ou a vida daquele qual estou orando. Não importa se ele é pecador, não importa se ele é um rebelde, o que importa é que ele é amado pelo meu Pai, assim como eu sou amado pelo meu Pai. E eu tenho esperança de que aquela vida receberá esse amor e haverá transformação, e haverá cura, e haverá libertação. Sabe? Isso é intercessão. Intercessão é aquilo que nos leva mais perto do Papai. Sabe? Quanto mais tempo eu intercedo, mais perto eu estou do Pai. Mas eu não intercedo para ficar mais perto do Pai. É que nem o Tostines. Lembra da propaganda do Tostine, os mais velhinhos aqui? Por que eu como Tostine? Eu como Tostine porque é mais fresquinha, ou ela é mais fresquinha porque eu como Tostine? É a mesma coisa. Isso é um relacionamento com o Pai. Eu não fico orando e buscando e sentando com o Pai para poder ter intimidade com o Pai. Eu não tenho intimidade com o Pai e aí eu busco a oração. Sabe, esquece tudo isso, esquece. Esquece a oração e se entrega para a intimidade. Deixa o Senhor ministrar no teu coração aonde é para você orar. Amar, Deus já disse. Amar é ame a todos. Ame a todo mundo. Então, aquela pessoa está precisando de ajuda, eu vou ajudar. Aquela pessoa está precisando de amor, então eu vou repartir o amor que o Senhor me deu. Eu vou transbordar o amor do Senhor sobre aquela vida. Aquela pessoa está precisando de uma palavra, eu já recebi a palavra de Deus, eu vou lá e entrego a palavra de Deus. Isso é amar. Aquela pessoa precisa de um abraço, o Senhor me abraçou na hora que eu estava chorando e agora eu vou lá e eu abraço aquele que está chorando. Ah, mas Deus me mandou abraçar? Mandou. Ele disse, ame o teu próximo como a si mesmo. Ame o teu próximo como a si mesmo. E já quase terminando, deixa eu falar só mais uma coisinha, voltando um pouco para a igreja. Vamos voltar para a igreja. Vamos voltar para a igreja, sair da intercessão e vamos voltar para a igreja. Objetivos em relação tanto à intercessão como à igreja. O objetivo da igreja qual que é, gente? Crescer. Não é esse o objetivo? O que a gente mais fala? A minha igreja precisa crescer. A igreja precisa crescer. Pegar as estacas e crescer. A gente só fala em crescimento. Então, o objetivo da intercessão e a igreja é isso, é crescer. É crescer para o alto, é crescer para dentro e é crescer para fora. Vamos entender esse crescer para o alto. O que é crescer para o alto? Como igreja ou como intercessão? Dá na mesma, é que agora eu trouxe para a igreja, mas tudo que está sobre a igreja está sobre a intercessão. Eu sempre faço esse paralelo, amém? Então, como igreja,
o que seria crescer para o alto? Adoração. Voltamos no ponto primordial da intercessão e da igreja, adoração. A igreja se reúne para quê? Para adorar o Senhor. É isso que nós estamos lá. Nós estamos lá reunidos em quê? Em adoração. Uma adoração viva e contagiante. Então, como igreja, eu adoro de tal forma que toda igreja adora. Como intercessor, eu adoro o Senhor e a minha visão é que aqueles que eu estou intercedendo vão adorar o Senhor também. Então, o que mais quer crescer para o alto? Oração. Oração, ou seja, liberação de poder e bênção. Liberação de poder e bênção. Isso é oração. Porque quando a gente ora, a gente está, de certa forma, pedindo uma bênção sobre a vida de alguém ou sobre um lugar. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de bênção, amém? Então a gente busca uma bênção, seja no casamento, seja numa briga familiar, seja num problema de vício de droga, seja o que for. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos liberando poder com a nossa intercessão, nós estamos liberando poder. Qual poder? O poder de Cristo sobre aquela vida, sobre aquele lugar, sobre aquela cidade. Nós estamos liberando o poder de Cristo ali para que haja transformação. Nós estamos liberando o quê? Uma bênção sobre aquele lugar. Então oração é crescer para o alto. E terceiro, palavra. Palavra, palavra, palavra. Conhecimento. Lembra? Eu só sou íntimo daquele que eu conheço. Você consegue ser íntimo de alguém que você não conhece? Não. E qual é a forma de conhecer o Pai? Palavra. Palavra. Tem uns que são mestres, nós temos um aqui. Mas tem outros que não são mestres, e daí? Eu não preciso ter o completo entendimento como um mestre, porque o mestre é uma função, entende? Mas eu posso ler um versículo e ter uma revelação do Senhor que me leva até Ele. E me aproxima dele. Então, seja na minha simplicidade, seja na minha humildade, ou seja no meu total conhecimento, o destino é um só. O Pai. A aproximação junto ao Pai. Eu sou íntimo daquele que eu conheço. Então, crescer para o alto é adorar, orar e estudar a palavra. Lembra João 4:23? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, crescer para dentro. Crescer para... O que seria crescer para dentro? Vamos trazer para uma forma da gente entender. É engordar. Crescer para dentro seria o quê? Engordar, sabe? Engordar. Imagina uma árvore. Você vê aquele brotinho de árvore, aquele caule fininho, não é? E ele fica lá, balançando e está lá, e está crescendo. E com o tempo, o que ele vai fazer? Ele vai engordar, não vai? E a árvore vai crescer, até que um dia você não consegue nem abraçar, dependendo da árvore. Isso é o engordar, sabe? É quando aquele caule da árvore ela começa a crescer e ficar robusta para suportar as intempéries da vida dela. Assim como nós, assim como a igreja. Se a igreja não engordar na palavra, se a igreja não engordar no amor, se a igreja não engordar na revelação do Senhor, ela não vai conseguir superar o que tem pela frente. Então a gente precisa crescer para dentro. Sabe o que mais que é crescer para dentro? É saber dar comunhão cristã a todo o corpo.
Engordar para dentro é ver uma igreja onde as pessoas estão todas em comunhão e não em galhos. Tem meia dúzia em cada galho, sabe? Não, não. Engordar para dentro é colocar todos eles no mesmo caule. É ali, ó, falar, ó, nós estamos juntos, nós temos comunhão. Aquela pessoa que está aqui, a igreja tem 8 anos, aquela pessoa que está aqui há 8 anos, ela tem a mesma importância do que aquela pessoa que acabou de pisar na porta da igreja, hoje ainda está na calçada. Tem a mesma importância, tem o mesmo valor e merece o mesmo amor. Isso é engordar para dentro. Porque aquela pessoa, só dela pisar na calçada, dos olhos dela olharem lá para dentro, o coração dela, sentir aquela vontade de Cristo, sentir aquela necessidade de algo que só pode vir do Senhor, significa que ela precisa ser abraçada, incluída, e com isso a igreja estará engordando. Engordando. Eu não estou falando de números de membro, amém? Porque ela pode entrar, ser curada e voltar para casa dela. Amém? Engordar para dentro, o que é? Engordar para dentro, crescer para dentro, o que é? Que a gente pode dizer? É ser uma igreja acolhedora. Igreja acolhedora. Intercessão acolhedora. Você lembra que você estava no culto e aí você passava assim pelo meio do culto, você resolvia levantar para beber água ou ir no banheiro? E aí quando você voltava tinha uma irmãzinha assim, ó. Isso é ser acolhedora ou é estar dizendo vai? Entende? Isso não é ser acolhedora. Tanto a igreja como a intercessão, ela não faz assim. Ela faz assim, ó. Ela abraça. Ela recebe, entende? A igreja, a intercessão, o Zezinho chegou lá e falou assim, ô irmãzinha, sabe, Deus me deu um sonho e eu queria contar esse sonho para a igreja, para o pastor, para a pastora, para a intercessão. Senta aí, conta aí. Vamos orar, sabe? Isso é ser acolhedor. Isso é uma igreja acolhedora, isso é uma intercessão acolhedora. E não dizer, irmão, fica na paz. O Senhor já tem a intercessão na igreja e a intercessão é que... Você quer ver um exemplo desse? Pergunta pro presbítero. Pergunta pro presbítero. Ele passou por isso. Nós estávamos numa reunião há 6 anos atrás. O que eu falei para você? Eu falei assim para ele, quando ele disse, mas e a intercessão da igreja? Ué, a intercessão já tem, quem já está incluído, porque já é intercessor e pronto. Não foi isso que eu fiz com você? Eu fui acolhedor? Não fui. Ali eu fiz tudo o contrário do que eu estou ensinando a vocês hoje, porque eu aprendi. Entende? Eu joguei um balde de gelo na cabeça dele, mas Deus é tão bom, é tão maravilhoso. Cristo chegou e falou assim, filho, deixa pra lá, senta aqui. E aí o pai foi lá e fez um serviço que ele tinha escolhido eu para fazer e teve que colocar outras pessoas, envolver outras pessoas, porque falar, meu filho falhou, mas não tem problema. O pai não está triste comigo por isso, não. O pai me ama, ele me adora, assim como adora vocês. Entende? Então, Mateus 22, 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas, e os profetas, sabe? É uma igreja acolhedora. Ame o seu próximo como a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E crescer para fora. O que
eu entendo uma igreja que cresce para fora. Vamos trazer para a intercessão agora. O que é uma intercessão que cresce para fora? É uma intercessão que leva a igreja a orar. A intercessão não fica sozinha orando, a intercessão leva a igreja a orar. Isso é crescer para fora. É sair do seu mundinho e entrar no reino. Uma igreja que cresce para fora é uma igreja que tem a intenção de ganhar a próxima geração. Uma intercessão que cresce para fora é uma intercessão que faz o quê? Que hoje tem 6, mas ela está ensinando a igreja para que amanhã sejam 10, e depois sejam 20, e depois sejam 30, e quando você for ver... Gente, mas a igreja tem 30 membros e 60 intercessores. Glória a Deus. O trabalho da intercessão foi feito, ela cresceu para fora. Agora, se a igreja ainda não cresceu para fora, vamos orar e vamos se arrepender e vamos levar a igreja também a crescer. Aí ela vai crescer para fora. Ela vai crescer para dentro, para o alto e para fora. Sabe? Uma igreja que cresce para fora é uma igreja que prepara líderes. É uma igreja que prepara pessoas para receber o bastão. A intercessão é a mesma coisa. A intercessão tem um bastão a passar adiante. Tem jovens que precisam ser levantados na intercessão, porque eles terão a nossa idade amanhã e serão intercessores amanhã. Mas por que eles serão intercessores amanhã se eles já podem ser hoje? Quem disse que precisa ter idade para ser intercessor? Vou fazer um comentário aqui, mas igreja de velhos, sabe? Ou intercessão de velhos, ou igreja de velhos. Sabe que você pega a igreja e só tem o zainho na intercessão? Não estou desrespeitando, amém? Eu estou apenas ilustrando aquilo que eu estou falando. Uma igreja de velhos é uma igreja morta. Uma igreja de velho é uma igreja morta, é uma igreja que não está crescendo. É uma igreja que não está preparando a próxima geração. É uma igreja de bam, bam, bam. Eu sou o cara, eu sou o top, eu sou o super. Então vocês ficam aí, depois que eu morrer, vocês se viram. Mas até lá, sou eu. Isso é uma igreja morta. Porque não é uma igreja que cresce para fora. João 13, a partir do versículo 12, diz assim: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão as praticarem. Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa oração, a nossa intercessão é para uma igreja que cresce para o alto, para dentro e para fora. Essa é a nossa intercessão, esse é o nosso objetivo. Então, eu posso dizer que hoje nós começamos esse ministério de intercessão aqui, não que a igreja nunca teve, amém? Não que a igreja nunca teve, mas não importa o que a igreja já teve. O que importa é o hoje, não o passado. O que importa é o hoje. E o hoje nós estamos aqui como intercessores e a nossa base da intercessão é tudo isso que nós falamos aqui. Essa é a nossa missão, esses são os nossos valores, essa é a nossa visão.
Então eu convido a intercessão a ter um tempo de arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão. Nós vamos trabalhar uma pauta de oração de 21 dias. 21 dias, amém? E nós vamos começar essa pauta no dia 15 de março. Terça-feira, 15 de março, a gente começa. E aí a gente encerra o 21º dia, entregando esse jejum, esse tempo de oração, no dia 4 de abril, dia de Santa Ceia, na igreja. Então, na Santa Ceia, será entregue o jejum. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração e que eu tinha para passar para vocês. Filhos amados do Senhor, intercessores levantados por Ele. Amém? Eu vou estar passando a pauta diariamente, todos os dias. Eu pretendo passar a pauta sempre um dia antes. Ó, essa aqui é a de amanhã, para a gente já poder entrar na madrugada ou na tarde. Porque o que a gente precisa ver, sabe? Eu vou dar um versículo-chave de intercessão, amém? Versículo-chave de intercessão. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu pintar de amarelo aqui. Eu tenho como falar em amarelo? Eu vou falar em negrito, tá? Escuta aí, estou falando em negrito, hein? Que nos abençoou. Nos abençoou. Ele já fez, amém? Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o Pai já abençoou a nós. Em Cristo Jesus, nós já fomos abençoados com todas, sabe o que são todas? Todas não é meia dúzia. Todas não é o infinito menos um. Todas é todas. É completo, ele já nos entregou. Então, eu falo isso como base, mas entende o seguinte, jejum. Se o Senhor já me entregou e já me abençoou, será que eu preciso fazer jejum para Ele me entregar as bênçãos que Ele tem para fazer, para entregar? Ele já entregou. Ele já entregou. Então, o meu jejum não é um sacrifício por aquilo que eu vou conseguir, amém? O meu jejum, ele não tem uma escala de poder. Olha, jejum não é como caloria, amém? Nem como carboidrato, sabe? O negócio é o seguinte, ó. Se você cortar o ovo, na tua escala de jejum você vai estar com 5. Mas se você, além do ovo, você cortar o macarrão, a tua escala de jejum vai a 15. Gente, você pode cortar o copo d'água da manhã, você pode cortar o café da tarde, você pode cortar o chocolate, você pode cortar o que você for. Sabe? Porque o fato não é o que você vai deixar de fazer que vai te levar a Deus. O fato é que aquilo que você escolheu, naquele momento, sabe, eu escolhi o ketchup, ó, minha filha acabou de trazer, eu escolhi o ketchup. É que quando eu pegar aquele ketchup, eu vou falar, não, ketchup não, porque eu tô aqui num momento com o Senhor, é eu ir conversando com o Senhor, não com a minha filha não precisa saber. Ai, Senhor, é verdade, Pai. Esse tempo com o Senhor é maravilhoso, né? Esse ketchup, ele só me lembrou, porque eu posso ter esquecido. Entende?
Esse ketchup, ele tá lá, Deus faz o ketchup chegar. Você já reparou que quando você faz jejum de bolo, as pessoas batem na tua porta para entregar bolo? É porque o Senhor está dizendo, lembra de mim, lembra de mim, lembra de mim. É só para você lembrar. Então o nosso jejum é só para lembrar, é só para a gente não esquecer o Senhor. Então eu não preciso colocar uma coisa que me sacrifique. Eu não preciso ajoelhar no milho. Para mim, se eu colocar uma coisa que não faça eu esquecer o meu propósito, isso é importante. O que não faz eu esquecer o meu propósito? Amém? Você entendeu o que eu quis passar? Porque, eu não vou comer, vou ficar 3 dias sem comer. Isso é greve de fome. Perdão, isso é greve de fome. Isso é greve de fome. Se você disser, não, eu vou ficar 3 dias totalmente no Senhor, legal, glória a Deus, isso é jejum. O que você comer ou deixar de comer não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o que o teu coração vai gerar nesses dias. Isso que é importante. Então, nesses 21 dias, o que nós vamos estar gerando no mundo espiritual vai ser o que vai estar sendo gerado no nosso coração. Então, o jejum de 21 dias, na verdade, ele não é pelo que eu deixo de comer, mas é pelo que eu gero no meu coração, amém? Vou abrir mão de alguma coisa? Vou, porque eu não posso esquecer. Eu tenho que lembrar, Por isso que eu coloco coisa que me incomoda, porque eu falo, nossa, quando aquela coisa bate, eu não esqueço por 4 horas. Amém, queridos? Então, Ele já nos abençoou, amém? Então, por tudo aquilo que nós vamos jejuar, por tudo aquilo que nós vamos interceder, Ele já gerou as bênçãos. Ele já preparou para nós, só no fato da gente já estar conversando aqui, só no fato da pauta já ser colocada na presença dele, mesmo que ainda não escrita, mas os pensamentos já vieram, o Senhor já nos abençoou. O Senhor já tem a resposta. O Senhor já tem a vitória. Então por que nós vamos fazer? Porque a gente quer ficar pertinho dele, porque ele é maravilhoso, porque ele é glorioso, porque ele é majestoso, porque ele é amoroso, porque ele é bondoso, porque é gostoso estar com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu encerro aqui, senão eu não vou parar de falar, amém? Alguém quer falar alguma coisa? Glória a Deus. Eu vou desligar o